Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Se tem uma coisa que Deus espera de nós, irmãos, é uma atitude, uma manifestação. E eu acredito que nessa noite o Senhor já está recebendo isso da gente, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus se preocupa muito com aquilo que você recebe. Por isso que todos os dias Ele tem ministrado em nossos corações. E é tão interessante porque se você olhar a Sagrada Escritura, você vai ver que o entendimento ele faz parte do processo. Você vai olhar a Bíblia que no livro de Isaías, ele vai dizer que primeiro Ele nos chamou para ser duas testemunhas, para que creiais, saibais e entendais. O entendimento também faz parte do processo. Aleluia! Então a gente precisa se abrir para esse entendimento. O que Deus está me falando? Porque avivamento não é o que você está recebendo, mas é a resposta. É bom receber, não é? Melhor ainda é responder. Aleluia! Melhor ainda é você dar uma resposta para aquilo que Deus está te dando. Aleluia! Amém? Porque se você não responde, isso morre com você. Amém? Por que você acha que Elias, ele subiu e deixou cair a capa? Sabe por quê? Porque a unção é para a terra, não é para o céu. Você não precisa de unção no céu, você precisa de unção na terra. Então Elias subiu e deixou cair a capa. Para quê? Para que o que fosse ficar usasse dessa unção. Amém? Amém. Eliseu já não. Eliseu levou a unção para o túmulo. Você não pode levar nada para o túmulo, você tem que usar na terra. Você pode ver que é tão verdade que ele levou a unção para o túmulo, o Eliseu, porque quando ele morreu, a Bíblia diz que jogaram um morto dentro do seu túmulo, e esse morto ressuscitou. Tinha unção no túmulo. Mas Deus não chamou a gente para levar unção no túmulo. Ele quer que a gente use essa unção na terra. Glória a Deus. Se manifeste. É esta manifestação que a natureza anseia. E agora eu vou sair cheio, com a botija cheia de azeite, e eu tenho que fazer alguma coisa. Não é? Eu preciso ter uma atitude. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu acredito que nessa noite a gente vai perder um pouco mais da gente e vai receber um pouco mais do Senhor. Porque para mim se encher de Deus, eu preciso estar vazio de mim mesmo. Para mim me encher do Senhor, eu preciso estar vazio de mim. Amém? Porque quando eu me esvazio e quando eu diminuo, é que Ele cresce. Que Ele cresça, que eu diminua. Amém? Eu preciso entender isso, porque quando eu entender isso, eu vou começar a desfrutar de coisas que Deus tem reservado para a minha vida. Glória a Deus. Amém? Livro do Êxodo, no capítulo 3, nós vamos pegar aí no versículo... Vamos pegar no versículo 3 mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 3. Vai dizer assim: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Amém, irmãos? Eu pediria que nesse momento você pudesse prestar bastante atenção, porque uma palavra pode mudar a sua vida para sempre. Uma palavrinha aqui que você perder, você pode deixar de ter sua vida transformada. Mas se você receber uma palavra hoje no Espírito, a sua vida pode ser transformada. Amém? E tudo aquilo que você não viveu durante 10, 20, 30 anos, 40 anos, você pode viver em 3 meses ou em 6 meses. E eu acredito nisso. Que coisas que nós não vivemos em 10 anos na nossa vida, nós vamos viver em meses agora. Está vindo um tempo, irmão, de rapidez. Está vindo um tempo de aceleramento da parte do Senhor. Eu creio desse jeito. As pessoas aqueles que estavam dormindo vão começar a acordar. Aqueles que estavam dormindo vão começar a acordar. Está vindo um tempo de aceleramento. Os 7.000 ainda estão aí. Quando Eliseu falou: Senhor, eu estou sozinho, e agora estão querendo me matar, eu estou sozinho. Ele falou: não dá não. Ainda tem 7.000 que não se dobrou. Então eu queria que nessa noite você pudesse prestar bem atenção. Embora a nossa hora já se faz um pouco, mas me dê mais uns 15 minutos aí para mim poder pregar. Aleluia! Você vai ver quantas coisas Deus tem para ministrar na sua vida ainda hoje. Não pense que você já recebeu tudo de Deus, que Deus tem muito mais. Amém? Então quando você olha para essa passagem, você vê algo tremendo. Porque Deus ele começa a falar com Moisés. Uma das coisas que me chama muita atenção nessa passagem é que Deus ele começa a falar com Moisés quando Moisés demonstrou interesse. Deus não vai falar com você até você demonstrar interesse pelas coisas dele. Deus não vai manifestar a glória dele até você desejar que essa glória se manifeste. E demais, Deus também não vai parar em você. Se você não der uma resposta para aquilo que Deus está te chamando, Ele vai usar de outra pessoa para fazer. Deus não vai parar mais em ninguém. Deus não vai parar mais na sua situação. Deus não vai parar nas suas mazelas. Deus não vai parar na sua necessidade. A glória de Deus vai se manifestar sobre a terra. Deus não vai parar mais. Deus não vai parar mais no seu tempo de igreja. Porque tem muitos de nós que achamos que o nosso tempo de igreja que vai fazer Deus se manifestar. Não vai. Não vai. Deus ele vai usar de quem Ele quer, na hora que Ele quiser e quando Ele quiser. Não pense você que Deus vai usar só os pastores, presbíteros, apóstolos. Não, Deus vai usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser e quando Ele quiser. Mas se eu fosse você, começava agora a ter interesse pelas coisas do Senhor. Porque não tem uma coisa melhor nessa terra do que ser usado por Deus. Agora o problema é que tem muitas pessoas usando a Deus, não sendo usado por Deus. Porque tem uma diferença quando você usa a Deus e quando você é usado por Deus. E eu entendo que Deus quer usar todos. Deus não vai parar só em púlpito, Deus não vai parar só em cargos. Deus quer usar a todos. Só que agora vem uma questão: será que eu estou mostrando interesse por aquilo que Deus está para fazer na minha vida? Você não pode mais parar na sua necessidade, você não pode mais parar nos seus planos, no seu projeto, no seu plano de vida, no seu projeto de vida. Não, você tem que buscar a vontade de Deus na sua vida. Eu tenho que todos os dias, aleluia, eu tenho que todos os dias olhar para o céu e dizer: Deus, o que o Senhor deseja que eu faça hoje? Salmo 25, verso 12 vai dizer que o homem que teme ao Senhor, ele sabe o caminho que deve seguir.
Ele sabe o caminho que deve seguir. Se todos os dias eu aumentar o meu temor por Deus, porque temor não tem nada a ver com medo. Porque durante muito tempo pregaram para nós que o nosso Deus era um senhorzinho de cabelo branco, com um pau na mão, esperando a gente errar para dar uma paulada na gente. Durante muito tempo pregaram isso e disseram assim: a mão de Deus vai pesar, a mão de Deus vai pesar sobre você. Não, irmão, não é a mão de Deus que pesa, são os nossos pecados. A mão de Deus, ela não está encolhida a ponto de não te abençoar. Ele quer te abençoar. Mas se eu não entender, eu não vou desfrutar dessa bênção. Se eu não entender que eu tenho que dar uma resposta para aquilo que eu estou recebendo, se eu não entender que a fé ela vem pelo ouvir, mas o poder da vida está naquilo que eu falo. Por isso que é a resposta que você dá. Então você mesmo, você tem que liberar palavras sobre a sua vida. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou alcançar. Só que nós estamos esperando que alguém fale por nós. Não, ninguém quer. Deus não quer usar alguém para falar por você. Ele quer falar através de você. Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito em você primeiro. Você não pode ser um agente de transformação se você não for um agente transformado. Aleluia! Se eu não for um agente transformado, como que eu vou ser um agente de transformação? Se eu não sou a pessoa que mais recebe, se eu não sou a pessoa que mais acredita, não espere que os outros acreditem. Se o que Deus tem na minha vida, eu não sou a pessoa que mais acredita naquilo, não espere que os outros, mas ninguém acredita. Eu não preciso que ninguém acredite em mim. Eu acreditando já está bom demais. Irmãos, um ambiente melhor para Deus se manifestar a sua glória é um ambiente de caos. E aí nós estamos orando para transformar, para mudar as coisas. E Deus está dizendo: muda você, realiza você, faz você. O meu comportamento ele vai mudar na terra quando eu começar a me importar com as coisas que Deus está para fazer na minha vida. Posicionamento é tudo, irmãos. Nós lemos aqui no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Posicionamento é tudo. Na verdade, eu creio que Deus quer nos reposicionar. Aleluia! Porque o que Deus falou? Qual foi o projeto de Deus? O único projeto de Deus para o homem: domine o homem sobre todas as. E o homem que foi criado para dominar está sendo dominado. Nós fomos criados para dominar, estamos sendo dominados pelas coisas. Você pode ver, situações dominam a gente, coisas dominam a gente. Deus não vai dar nada para você que domine você. Não adianta você pedir coisas que Deus fala assim: eu não posso te dar, porque se eu te der isso eu vou te perder. Quando a gente começar a aprender a dominar as coisas, aí Deus vai poder confiar coisas maiores para nós. Quando de fato Deus tiver a minha vida, o meu coração, Ele não vai se preocupar em dar coisas para você. Se você nessa noite entrar nesse nível de entendimento e se importar com as coisas de Deus, começar a mostrar interesse, eu acho que nos falta um pouco mais de interesse, um pouco mais de manifestação. Pastor, mas eu não posso. Eu tenho que começar no Espírito e não na carne. Não, você pode começar na carne. O que você não pode é terminar na carne. Eu posso começar a dar glória na carne, mas eu tenho que terminar no Espírito. Tem dia que você vai orar e parece que o céu está de bronze, não abre o céu, não é? Mas tem dia que parece que o céu está escancarado. Você dá um aleluia.
expectativa. Deus, Ele espera de você um desejo maior. Eu acho que nos falta é fome, o que nos falta é sede pelas coisas de Deus. Falta um pouco mais de expectativa. Moisés, ele passou ali o tempo todo dele andando sobre o deserto ali, aquela sarça, porque é normal no deserto a sarça pegar fogo. É deserto, mato seco, vai pegar fogo. Era normal, só que tinha algo estranho naquela, porque aquela não se consumia. E Moisés, com aquela vidinha dele de pastoreando as ovelhas do seu sogro ali, Jetro, todo dia passava por ali, vendo aquelas ovelhas ali, levando aquelas ovelhas e vendo aquela sarça pegar fogo, e não quis parar. Porque na verdade, irmão, a nossa vida é uma vidinha, é boa, é uma vidinha acomodada, uma vida de acomodação, está gostoso aqui. Não é verdade? Queria aqui, agora está gostoso. E se Deus manda nós ir lá para a rua? Oh Jesus. Aí você vai dizer, sabe o que você vai dizer? Pastor, isso não é de Deus não, rapaz. Por quê? Porque a gente se acostuma fácil, né? Com as coisas boas. E tem gente que se acostuma até com coisa ruim. Você pode ver, você vai visitar algumas casas, por exemplo, você vai ver lá, está terrível, a pessoa, você fala, meu Deus, isso aqui, mas a pessoa já acostumou com aquilo. Nós somos muito, eu acho que nos falta um pouco mais de interesse pelas coisas de Deus. A gente se acomoda muito fácil. Então Deus tem muito mais para nós, a gente recebe uma porçãozinha. Está ali, está nos tornozelos, você já disse, tá bom, não é nada. As águas têm que subir mais. E quanto mais elas subirem, você vai perdendo o seu controle, e quem vai tendo o controle é Ele, não é mais você. Porque que tem gente que Deus quer usar e Deus não pode usar, porque ainda ela está controlando a vida dela, não é Deus. Porque o dia que Deus começar a controlar a vida dela, aí Deus vai falar assim, fala isso, Ele vai lá e fala. A gente ainda age muito pelos afetos, pela alma. Você sabia que existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Mas tem duas vontades, que nessas duas vontades ainda você manifesta a sua vontade. Nessas duas vontades, que é a vontade boa de Deus e agradável, você ainda consegue manifestar a sua. Só uma vontade que você não consegue manifestar a sua. Sabe qual que é? A perfeita. Se você ainda está manifestando a sua vontade, então significa que você não está na perfeita vontade de Deus. Você pode estar na boa, você pode estar na agradável, mas a perfeita é só Deus que vai manifestar a vontade dele. E é tão verdade que Jesus, aos 12 anos, ele estava lá pregando no templo, os estudiosos, os epicureus. Com 12 anos de idade ele estava ensinando a palavra de Deus. Aos seus 30 anos, ele já estava fazendo agradar a vontade de Deus, exercendo seu ministério. Então a multidão o seguia. Mas aos seus 33 anos ele estava morrendo na cruz, fazendo a perfeita vontade de Deus. Só que quando foi para entrar na perfeita vontade de Deus, ele estava no Getsemane, ele falou, Pai, afasta essa vontade, mas se for possível, faça a sua vontade. Quando nós estamos de frente para fazer a perfeita vontade de Deus, a nossa vontade ainda grita, Pai, afasta essa vontade, porque a perfeita vai te levar para a cruz. E quando você vai para a cruz, só vai com um objetivo, sabe para quê? Para morrer. Acho que nos falta um pouco mais de interesse, falta um pouco mais de anseio pelas coisas de Deus, de comer o rolo, de ler a palavra, de se interessar por aquilo que os céus está dizendo para esses dias. Acho que está faltando um pouquinho mais desse interesse para nós. Porque você pode estar passando, irmão,
como Moisés ali passando todos os dias e a sarça não se consumindo, e você passando todo dia ali, Deus está ali, mas todo dia você está passando de lado, conduzindo as suas coisas. Quer dizer, você acha que é as suas coisas, você acha que você tem é seu, mas nada é seu. A única coisa que é sua é aquilo que você entregou para Jesus. O que você não entregou para Jesus não é seu. Um dia você vai ter que perder isso para começar a receber as coisas dele. O que nós temos aqui é só emprestado. Você vê que tanto Moisés, as ovelhas nem era dele, era do sogro. E está ali a sarça ali queimando, não se consumindo, e Moisés nem aí. Mas a gente vê que nesse capítulo 3, Moisés mostrou interesse. Aquele ali é diferente. Ali tem algo que não se consome. Não. E é tremendo porque ele teve que deixar as ovelhas de lado. Ele largou as ovelhas, ele largou das suas coisas, do seu interesse, para agora ir para aquilo que era de maior interesse na vida dele, que era fazer a vontade de Deus. Essa sarça não se consome. Eu vou lá ver o que é isso. E aí Deus começa a falar com quem demonstra interesse. Deus vai começar a falar nesses dias com quem demonstrar interesse. Deus vai começar a se manifestar com quem demonstrar interesse, com quem desejar mais as coisas de Deus do que as suas próprias, com quem desejar viver mais no céu do que na terra, com quem começar a pensar mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. Irmãos, eu preciso entender isso, porque o dia que eu entender, eu vou começar a dar uma resposta para Deus. O dia que eu entender que as coisas do céu são muito mais importantes do que as coisas que eu estou vivendo hoje, o meu tempo vai ser mais voltado para as coisas de Deus do que para as minhas coisas. Meu Deus. Eu vou começar a largar aquilo que eu estou fazendo e falar: Deus, se o Senhor tem um chamado para mim, se o Senhor me escolheu, a Tua palavra nos diz que o Senhor me chamou antes que eu fui gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Não, eu não posso, irmãos, e foi o que eu tinha dito aqui no começo. A distração, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a distração, ela é fatal, ela nos arranca do propósito de Deus. Deus tem um propósito para nós, Deus nos criou com um propósito, Ele nos fez com um propósito. A finalidade da nossa vida é viver o propósito de Deus. Deus quer nos levar para a eternidade, mas Ele também quer que a gente faça algo aqui na terra. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que o propósito de Deus é debaixo do céu. Então onde que é esse propósito? Na terra. Não é só você se santificar, aleluia, e agora eu vou para o céu porque eu dou uns glórias na igreja, e agora eu já profetizo e tal. Não, tem muito mais do que isso. Salmo capítulo 2, Salmo 2, Salmo não tem capítulo, Salmo número 2, vai dizer assim: filho meu, pede e te darei as nações como herança. O que Deus tem para nós é as nações. E aí, irmãos, nós não conquistamos nem a nossa cidade, nós já estamos querendo o céu. Eu quero ir para o céu, mas não conquistei nem a terra ainda. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir. Mas quem está disposto em conquistar a terra do Senhor? Quem está disposto em pagar o preço? Quem está disposto em ser voz no meio do deserto? Se eu começar a entender essas coisas, irmãos, eu vou começar a buscar mais o propósito de Deus para a minha vida. Ele tem para mim umas nações, Ele tem as nações. Só que eu tenho que entender que eu sou filho. Eu não sou o que o sistema diz que eu sou. Eu não sou o que a religião diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou
Eu tenho que ter esse entendimento que eu sou filho de Deus. E aí, quando eu souber de fato que eu sou filho, aí eu também entendo que eu sou herdeiro. Então eu não vou vir para a igreja para pedir mais nada. Como é que eu vou pedir uma coisa que já é minha? Gálatas capítulo 4 vai dizer que se o herdeiro for menino, de nada ele te serve do escravo. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer ali? Que se você ainda se comporta como uma criança, o pai não pode te dar a herança. Se ainda a sua mentalidade de menino, Deus não pode liberar a herança sobre você. Deus não pode liberar a herança para você. Por isso que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso crescer buscando Ele na unção e no entendimento da sua palavra. Mas precisa ter interesse. Eu preciso gastar tempo com isso. Eu preciso começar a deixar as minhas coisas de lado. Meu Deus, aonde que é esse negócio? Pastor, como que é isso? Explica isso para mim, porque eu quero entender. Porque se eu entender, eu vou começar a desfrutar das coisas que Deus tem para a minha vida. Se o herdeiro for menino, de nada ele te serve do escravo. Eu preciso. O que o menino precisa fazer? O que uma criança precisa fazer para herdar a sua herança? Ela precisa crescer. É só isso. Por isso que todos os dias o diabo vai falar assim: você não merece. O diabo, você vai entrar na presença de Deus, dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. E muitas vezes o diabo vem aquela vozinha dizendo: você não merece. E na verdade você não merece mesmo, né? Na verdade não merece mesmo, mas foi nos dado por graça. E graça é o que é? Favor não merecido. Sabe o que significa graça? Favor não merecido. Nós não merecemos, mas tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Mas quando o diabo vinha dizer assim: você não merece, você fala: não é que eu não mereço, é que eu não cresci ainda, por isso que eu não recebi. Satanás, não é que eu não mereço, é que eu ainda não cresci, por isso que eu não recebi. Porque quando você tem um entendimento de filho, você não fica mendigando mais nada, é seu. Já é seu. Então você vai se posicionar. E o pai vai colocar o seu ministério em evidência, em público, vai manifestar em público o seu ministério. Porque você lembra daquela passagem quando Jesus ele vai até ali o Jordão, em João Batista ali para ser batizado, para se cumprir a lei? A Bíblia diz que houve uma voz do céu, não é? Eis o meu filho muito amado. Até os 30 anos, o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Até porque se ele soubesse, ele não tinha mandado matar todas as crianças. Ele tinha matado um só. Então ali, Deus coloca em evidência que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus, cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus leva ele para onde? Para o deserto. E chegando lá no deserto, qual é a pergunta que o diabo faz? Se tu és mesmo o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O diabo não tem problema com o crente, porque crente até ele é. Ele crê e treme. O diabo não tem problema com o crente e nem com o evangélico. Ele tem problema quando você descobre que você é filho. Porque a hora que você descobrir que você é filho, aí você não vai fazer nada para aparecer. Você é filho. O filho precisa fazer algo para poder aparecer para o pai? Ele
Quem olha ele é filho de fulano, não é? Parece com fulano, mas ele não fez nada para parecer. Mas as pessoas veem que já parece. Por isso que quando eles iam até Jesus, falavam assim: faz um milagre para a gente poder ver que tu é o Filho de Deus mesmo. O filho só faz o que vê o pai. Eu não preciso mudar de roupa para dizer assim: eu sou parecido com o pai. Não, eu já sou parecido com o pai. Eu já entendi, eu já sou. Você não vai aparecer, você vai se manifestar. Glória a Deus. Diferente. É diferente. Então, quando eu entendo essas coisas, irmãos, eu não vou mais precisar ficar transformando. Eu não vou transformar pedra em pão, até porque quem pediu para Jesus transformar pedra em pão foi o diabo. E o diabo não faz aquilo, e Jesus não faz aquilo que o diabo pede. Se eu começar a entender, entrar nesse posicionamento, irmão, que eu preciso ter interesse. Quando eu começar a surgir interesse para as coisas de Deus, Deus vai começar a manifestar o que Ele quer. Porque se o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, então quando eu começar a temer a Deus, Ele vai me revelar o segredo. Aí sim nós vamos ter uma revelação. E revelação, o significado da palavra revelação é revelar a ação. Revelar aquilo que Deus está por fazer. Aleluia! Quando eu entrar nesse lugar de entendimento, de interesse, aí Deus vai começar a revelar a sua ação. E é tão verdade isso, que nós vamos ver aqui, essa mesma passagem. E bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos